como vocês chegaram onde vocês estão aqui hoje? Como é que foi a trajetória de vocês? Assim, dentro da psico e tudo mais. Como é que foi isso? Sempre que nos fazem essa pergunta, a gente meio que se olha, assim, né? Acho que passa um filme na cabeça, assim, né? Nossa história, acho que talvez começar pela parte um pouco pessoal, assim, de cada uma, né? De como é que a gente foi parar na psico. Acho que a gente tem histórias diferentes, né? Que a gente já compartilhou muito, assim. Mas acho que contando um pouquinho, assim, da minha história mesmo, da minha trajetória. Eu descobri a psicologia por conta do autismo, né? Sempre foi uma demanda, assim, que eu olhava com muito carinho, né? Eu tenho digamos, a minha tia, né? Ela trabalha com autismo e ela sempre foi uma grande inspiração para mim. E na época eu nem conhecia muito a psicologia, assim, né? Na época da graduação. Inclusive, quase não foi a minha profissão, né? Foi por conta dela que ela foi me mostrando, né? O doutorado dela, a tese dela. E aí eu fui me encantando por esse mundo da psico e as possibilidades. E, na verdade, antes, assim, né, do mundo da psico, eu toco violino, né, desde pequena. E a minha família é bastante envolvida com música, assim, né? E antes de chegar na psico, eu tava com muita certeza, assim, de que eu ia seguir a carreira na música mesmo, né, legal. com o violino. E acabou que, nos últimos momentos ali do segundo tempo, eu acabei desistindo por me encantar pela psicologia e ver essa vida, assim, que eu podia ter de ajudar as pessoas, né? Isso é algo que sempre bateu muito forte pra mim. E também tem a ver com a história do que passa. Eu acho que talvez essa minha vontade, acho que se liga muito a isso, assim. Legal. E acho que iniciando, assim, o meu caminho também, né, nesse trajeto da psicologia, é bem como a Karina falou, passar um filme, a gente meio que se vê em etapas diferentes, né, mas um recorte ali daquele início antes de entrar na psicologia foi bem diferente, né, a gente tem histórias bem diferentes também, eu acho que isso se completa bastante. Eu, por outro lado, sempre fui envolvida em relações familiares, assim, era sempre eu a pessoa que cuidava dos avós, que tinha essa característica, assim, a mais sensível da família. Esse era o meu rótulo, assim, sabe, da família. A mais sensível, a mais cuidadosa, em muitos momentos a mais chata, por cuidar sempre de tudo. E aí eu usei meio que ao longo desse terceiro ano, assim, do colégio, né, que a gente tem que descobrir de uma hora para outra já o que a gente quer fazer. 17 anos, Com uma coisa 17 super anos. tranquila de fazer. Né, assim... E eu acho que nesse momento, quando eu me via trazendo à tona essas características minhas, foi bem no momento onde eu estava nesse processo de orientação vocacional com uma psicóloga, onde ela foi me instruindo, foi me orientando a pensar nessas qualidades e pontos fracos também, coisas que poderiam vir a ser né, prejudiciais, assim, de repente, em trabalho em equipe, em trabalho com outras pessoas. E levando muito isso em consideração, foi aí que a gente optou por, né, entrar na área da saúde, mas eu meio que estava meio confusa, não entendia muito bem o que era psicologia, não entendia muito bem o que as outras áreas faziam, né? E aí foi que eu, né, num estalo de dedos, assim, pensei, mas o que tu faz? Ela ali na minha frente, o jeito que ela estava me conduzindo, o jeito que ela estava me olhando, me escutando de forma atenta, eu gostei muito daquilo. E acho que a partir disso eu fui começando a ler mais sobre psicologia, me identificar com isso. E comecei a colocar muito das minhas características dentro desse campo, que ajudou bastante. E aí, ao longo da faculdade, eu e a Karina, a gente foi se encontrando em muitos momentos, muitos mesmo. Te digo que foi algo bem, assim, não destino, né? É meio brega falar isso. Mas é algo bem diferente, assim, o quanto que a gente, em muitos momentos, não se via como amigas, a gente se via como colegas, mas que a gente sempre se encontrava em momentos específicos, como um estágio que a gente escolheu fazer. Eu acho que foi aí que começou um pouco da nossa relação, assim. Muitas pessoas acham que a gente era amigas. E mentira, a gente não era, né? Nem quando a gente começou o QPAS. A gente começou a nossa relação no estágio que a gente fez no São Pedro juntas, né? Onde a gente criou um laço, né? Por, digamos, salvar a pele uma da outra em diversos momentos, assim.
É um espaço bem desafiador. Para quem não sabe, o Hospital São Pedro, aqui em Porto Alegre, é um hospital de internação psiquiátrica e tem uma história gigantesca sobre saúde mental aqui no nosso estado. E, querendo ou não, ele é uma instituição pública, então a gente acaba tendo várias intersecções e várias questões aí que acabam implicando no trabalho de profissionais e principalmente de estagiários que estão entrando e tendo seu primeiro contato realmente com o trabalho em saúde mental, né? Exatamente. E eu acho que por isso que a nossa relação ficou tão forte, né? Por conta desses desafios, assim, né? E acho que talvez a partir daí que comece a trajetória do Que Paz, né? Começou com essa relação, com o nosso encontro. Uhum. E depois disso, a gente... Depois disso, na verdade, começou a vir a ideia da pandemia, né? A gente começava a ver nos noticiários, né? O que estava rolando ali ainda no Brasil, nada tinha acontecido. E cada uma seguiu para outro estágio, né? O tempo foi passando. A Ana, na época, foi pro Hospital São Lucas, né? E eu fui pro Hospital Santa Casa. E a gente estava estagiando lá, né? Seguindo nossas vidas. E aí, quando tudo isso começou, assim, a questão das notícias, assim, que foi algo muito intenso na época, a Ana me chamou. A Ana me chamou no WhatsApp e disse, Cacá, né? Tu tá vendo isso, assim, né? Pensei em ti, eu quero compartilhar algo contigo. E acho que dessa parte tu pode dizer mais, assim, né? Porque que, de repente, Sim, eu vim sim, na tua sim. cabeça naquele momento, assim. Eu não sei te dizer até hoje por que tu veio na minha cabeça naquele momento. Foi algo muito esquisito, assim. Mas eu sei que tava sendo um momento vulnerável para muita gente, a gente não sabia o que estava acontecendo e eu me via meio reflexiva, sabe? Eu acho que eu tava bem reflexiva naquele dia, pensando muito nas dificuldades das pessoas ao meu redor. A gente estava vendo muitas pessoas com falta de controle, ansiosas, não sabiam o que que era ansiedade, não sabiam o que que era todos aqueles desafios emocionais, né, que a gente sempre fala. Mas eu me via precisando desabafar um pouco, né, acho que com alguém que pudesse me estar comigo nesse momento ali de desabafo, de reflexão, e a gente poder jogar pro alto ideias, né? Pensar juntas em formas. Enfim, nem eu sei explicar muito bem o que era aquele momento, né? Foi bem esquisito. Mas eu acho que também ali depois daquilo, né? A gente se juntou e a gente não se largou mais. Ali foi o momento que a gente percebeu que juntas, uma pensa, a outra executa. A gente meio que sempre teve essa forma de trabalhar juntas. Eu sou aquela pessoa que, por ter TDAH, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero formular tudo já em um momento. E aí eu meio que não vejo prazos, eu meio que não enxergo essa parte mais organizadinha, que é a Karina na minha vida. Que é essa pessoa que consegue... É uma dupla, né? A dupla tem disso, né? Que se complementa, exatamente. Por um lado, eu quero criar também, eu quero fazer várias coisas, mas... E ela também, né? Tu também tem um lado, assim, bem criativo, mas eu vejo que tu me complementa nessa parte, assim, né? Que aos pouquinhos a gente foi entendendo qual era o lado mais assertivo para colocar no Que Paz, na época no Quarentena em Paz. E daí eu acho que até já entrando nisso, né? Expliquem um pouquinho assim para quem não conhece, vocês não conhecem o trabalho de vocês, o que é o Que Paz e como foi essa trajetória. Acho que vocês estão falando, né? Então surge na quarentena essa ideia e eu acho que daí até um movimento muito interessante mesmo, né? De como a gente, por mais que já vivia no mundo de redes sociais, a questão até de saúde mental, ela era não havia como hoje, que todo mundo tá na rede social, todo mundo tá divulgando, falando. Vocês foram uma das primeiras pessoas que entraram, de fato, nas redes sociais para disseminar conteúdo sobre isso.